Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem receber respostas rápidas de Deus, enquanto outras esperam anos? Mesmo sendo fiéis e devotas, a gente olha para os lados e pensa: será que estou fazendo algo errado? Será que minha fé é pequena demais? A verdade que a Bíblia nos mostra é que o problema nem sempre é a falta de fé, mas sim a nossa resistência à forma como Deus escolhe agir. Muitas vezes esperamos fogos de artifício, trombetas e eventos espetaculares, mas Deus age no silêncio, na simplicidade, de um jeito que desafia o nosso orgulho. Hoje, nós vamos mergulhar na história de um homem poderoso, respeitado, rico, influente, que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas ele quase perdeu o maior milagre da sua vida por causa de uma coisa: orgulho. O nome dele era Naamã e a história dele tem o poder de transformar a maneira como você enxerga a sua própria jornada. Vamos entender quem era essa figura. Naamã não era qualquer um. A Bíblia, no segundo livro de Reis, o descreve como comandante do exército da Síria. Pense nisso por um instante. Ele era um general, um herói de guerra, um homem que tinha a confiança do rei. Ele tinha autoridade, honra, dinheiro e reconhecimento público. Quando ele passava na rua, as pessoas se curvavam. Quando ele dava uma ordem, exércitos se moviam. Por fora, a imagem dele era de sucesso absoluto, de poder inabalável. Mas, por baixo da armadura, por trás dos títulos e da fama, havia um segredo que nem todo o seu poder e dinheiro podiam resolver. Ele era leproso. A lepra, naquela época, não era só uma doença de pele. Era uma sentença de isolamento, de vergonha, de uma morte lenta e solitária. Por fora, ele era um sucesso. Por dentro, ele carregava dor, vergonha e o medo constante do futuro. E isso é muito mais atual do que parece. Quantos de nós hoje vestimos uma armadura de sucesso nas redes sociais, no trabalho, na família, mas por dentro estamos lutando batalhas silenciosas que ninguém vê? A história de Naamã começa aí, no contraste entre a aparência e a realidade. A esperança para Naamã surge de um lugar inesperado. Uma serva, uma menina israelita, que havia sido capturada em guerra. Ela menciona que em sua terra havia um profeta de Deus, chamado Eliseu, que poderia curá-lo. Desesperado, Naamã agarra essa esperança. Ele consegue cartas de recomendação do seu rei e parte para Israel com uma comitiva impressionante. Ele leva presentes caríssimos: ouro, prata, roupas finas. Ele chega com toda a pompa e circunstância, esperando um tratamento vir para ver. Ele para com seus cavalos e carros na porta da casa de Eliseu, esperando uma recepção grandiosa. O que ele imaginava? Provavelmente um ritual poderoso, palavras de impacto, uma manifestação visível do poder de Deus que todos pudessem testemunhar. Ele queria um milagre público, à altura da sua posição. Mas o que acontece é o exato oposto. Eliseu nem mesmo sai de casa para recebê-lo. Ele simplesmente manda um mensageiro com um recado curto e direto: vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará purificado. Simples demais, humilhante demais, comum demais. O Rio Jordão não era um rio imponente ou cristalino. Era um rio barrento, comum. A ordem feria completamente as expectativas de Naamã. E aqui chegamos ao momento de revolta, o ponto de virada da história. Naamã fica indignado, furioso. A Bíblia descreve a reação dele. Ele diz: eu pensei que ele certamente sairia, se poria de pé
invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar e me curaria da lepra. Por acaso os rios de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? E ele vai embora, cheio de raiva. Aqui está o ponto central, a lição que ecoa até os dias de hoje. Deus não age para impressionar o nosso orgulho. A cura de Naamã não dependia de um ritual espetacular, mas de um ato de submissão. Deus estava pedindo que ele se despojasse do seu status, da sua arrogância e simplesmente obedecesse a uma ordem que parecia ilógica. Naamã quase voltou para casa, do mesmo jeito que chegou: poderoso, rico e leproso. Quantas pessoas hoje estão exatamente nessa situação? Oram por um milagre, mas rejeitam a direção simples que Deus dá, queiram a cura, mas não aceitam o processo que envolve humildade. Querem a bênção, mas querem que ela venha do seu próprio jeito, nos seus próprios termos. É nesse momento de crise que a sabedoria vem, mais uma vez, de um lugar humilde. Não é o rei, não é um sacerdote, mas são os servos de Naamã que se aproximam dele com uma pergunta simples e poderosa: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não teria feito? Quanto mais agora que ele apenas disse: lave-se e ficará limpo. Essa pergunta desarma o general. O orgulho dele é confrontado pela lógica e pelo bom senso. Ele percebe que a sua raiva não tinha fundamento. E então ele toma a decisão que muda tudo. Ele decide obedecer. Ele desce até o Rio Jordão. Imagina a cena: o grande comandante tirando suas vestes, sua armadura e entrando naquele rio barrento diante dos seus servos. Ele mergulha uma vez e nada acontece. A pele continua doente 2 vezes. Nada. 3, 4, 5, 6 vezes. E a lepra continua lá. A fé dele estava sendo testada a cada mergulho. Era fácil desistir, mas ele persevera. E então, na 7ª vez, quando ele emerge da água, algo milagroso acontece. A Bíblia diz que a sua pele se tornou como a pele de uma criança, completamente limpa. A lição aqui é poderosa e transformadora. O milagre não estava na água do Rio Jordão. Se estivesse, qualquer um que se banhasse ali seria curado. O milagre estava na obediência, estava no ato de confiar na palavra de Deus, mesmo quando ela não fazia sentido. Deus escolheu o Jordão não porque era um rio especial, mas exatamente porque era simples, comum, para que a glória não fosse para o rio, nem para o profeta, mas somente para Deus. Deus estava ensinando a Naamã e a todos nós que a bênção está do outro lado da obediência, e isso se aplica diretamente à nossa vida hoje. Às vezes, o Rio Jordão que Deus nos aponta é algo que fere o nosso ego. O perdão que precisamos liberar para alguém que nos feriu é o nosso Jordão. A reconciliação com um familiar, mesmo que a gente ache que está com a razão, é o nosso Jordão. A constância de orar e ler a Bíblia, mesmo nos dias em que não sentimos vontade, é o nosso Jordão. A humildade de pedir ajuda, de admitir um erro, de servir em algo pequeno na igreja, isso é o nosso Jordão. E a triste verdade é que muita gente prefere continuar doente espiritualmente, preso em seus problemas, do que mergulhar no rio que Deus mandou. Então a aplicação final para nós hoje é muito prática. Talvez neste exato momento Deus já tenha falado com você. Talvez Ele tenha usado uma pessoa simples, que não tem títulos ou fama, para te dar uma direção. Talvez a orientação que Ele te deu não pareça espiritual o suficiente para você. Pode ser algo prático como
Organize suas finanças, peça perdão à sua esposa, passe mais tempo com seus filhos. Ou seja fiel no pouco. Talvez a direção de Deus seja algo que fere diretamente o seu orgulho, que te obriga a sair da sua zona de conforto e a fazer algo que você não quer. A pergunta que fica é: você vai obedecer ou vai dar as costas e ir embora? Cheio de raiva e frustração, como Naamã quase fez? Lembre-se, o milagre de Naamã não aconteceu quando ele decidiu ir, nem quando ele chegou ao rio. Aconteceu depois do 7º mergulho, depois da obediência completa. A sua bênção, a sua cura, a sua restauração está esperando do outro lado da sua obediência. Não deixe o orgulho te roubar o milagre. Se essa mensagem falou ao seu coração e te desafiou de alguma forma, eu quero te pedir 3 coisas simples. Primeiro, curta este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Segundo, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Alguém que talvez esteja lutando contra o orgulho e precisa de um empurrãozinho de fé. E, por último, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque aqui nós acreditamos que a Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas um manual vivo, com direções claras para a nossa vida real hoje. Obrigado por assistir e até a próxima!